Voltamos! Qual a nossa estratégia que a gente está utilizando para fazer backup? Primeiro, o nosso problema. A gente tem apenas uma instância no nosso Proxmox e não temos nenhum backup. Então, se ele queimar, se acontecer alguma coisa, se eu precisar matar, zero backup, zero salvação. O que a gente quer fazer com isso, então, em mente? A gente quer criar uma instância de PBS e a gente vai fazer o backup. Porém, eu não vou fazer o backup dentro dele, porque eu não tenho outro mini PC, eu não tenho nada disso. Então, eu vou fazer um backup no S3. E vai ser essa arquitetura que eu quero mostrar para vocês, se você ainda não viu. Vamos lá? Aqui no nosso quadro branco, vamos então iniciar desenhando nossos elementos. Como é que vai funcionar essa integração? O nosso Proxmox ele vai se comunicar via PBS pela API, porém ele não conhece exatamente qual é o nosso destino, que é o S3. Então ele vai se comunicar através do seu Data Storage. Eu vou simplesmente chamar ele aqui de DS. Então nós temos nossos dados chegando no nosso PBS e ele vai fazer o que com esses dados? Vai fazer o padrão do backup dele. Então, uma vez que eu tenho esse Data Storage aqui, eu preciso que o PBS manipule ele, ou seja, crie os chunks, faça a deduplicação, prepare para ele poder fazer o envio para o S3. E para isso eu preciso de um armazenamento temporário, que eu vou chamar ele aqui de cache. Esse cache, ele não pode ser considerado na sua fila como uma outra alternativa de backup. Se você tem apenas o S3 como eu tenho aqui, você não está dentro daquele padrão backup 3-2-1. O que pode ser um problema, mas para o nosso ambiente de laboratório aqui é um trade-off aceito. Uma vez que eu tenho aqui o nosso PBS fazendo o cache e o dado está preparado, ou seja, está quebrado, ele vai fazer o upload aqui para o nosso S3. O que nós vamos utilizar a Cloudflare? Ou seja, vamos utilizar o R2. Você poderia estar utilizando o próprio S3 da AWS, poderia estar utilizando o S3 da Magalu, enfim, a configuração é bem similar, eu não vou entrar em detalhe todos eles, porém você tem que ter algumas coisas em consideração, que não é somente o armazenamento. Conforme você está fazendo envio do backup diariamente, como é que vai funcionar o Proxmox? Ele tem um fluxo de deduplicação, ou seja, um chunk ele pode estar sendo referenciado a vários backups. Então vou até colocar aqui para a gente ver. Eu tenho aqui na figura aqui do chunk. Esse chunk ele pode estar ligado a vários snapshots. Tudo bem, ficou duas bolinhas ali. E você já deve imaginar que para poder fazer isso, para ele saber que aquele chunk ele está sendo referenciado em vários snapshots, eu vou ter que constantemente consultar para poder fazer, primeiro gravar, consultar, validar a integridade e poder fazer as referências. Então, isso em nível de cloud, a gente está falando entre fazer gets, fazer listagem, e a gente sabe que tudo isso gera um custo quando a gente está falando de cloud. Então é sempre bom você ficar atento, não somente aquele valorzinho, por exemplo, se o meu backup ele é de 100 GB, você não vai pagar somente por aquilo ali. Você vai pagar muitas vezes, inclusive, na hora de você fazer o restore, que é a transferência de dado, seja ele para input, seja ele para output. Então sempre fica atento nesses detalhes, tá? Aqui a gente está fazendo justamente com a Cloudflare, porque a gente fez alguns cálculos, a gente vai mostrar para você, e a princípio é o mais barato. Dito isso, a gente vai ter aqui as nossas VMs, ela vai ser quebrada em chunks pelo PBS, vai salvar no S3. Esse S3 ele tem que ser exclusivo de gestão do seu PBS. Você não pode ir lá e apagar um arquivo, porque ele tem toda a lógica de negócio dele para saber como que ele gerencia esse arquivo. Então, sem mais delongas, agora que a gente já está com a nossa arquitetura apresentada, vamos fazer a instalação. Para fazer a instalação, você tem duas formas. A forma mais convencional, que é justamente como você está vendo aqui no site do Proxmox. Você pode fazer o download da ISO, criar uma máquina virtual e seguir o passo a passo. Não vou entrar nesse detalhe, esse é o valor mais padrão. Em contrapartida, você também pode fazer como? Utilizando esse script de comunidade. E se você vier aqui e simplesmente procurar por PBS, você vai verificar o quê? Que você pode, inclusive, fazer um backup server através de uma LXZ. E vai ser isso que a gente vai fazer, através de um container. Vou copiar o nosso script. Vou voltar aqui, só vou pegar aqui o meu sumário, aqui, as minhas notas, só para saber qual a VLAN que eu vou ter que instalar. Nesse caso aqui eu vou instalar na própria VLAN do Proxmox, porque ele precisa ter esse tipo de comunicação. Então, para não ter que fazer uma regra exclusiva para isso aqui, para o nosso vídeo, eu vou saber na mesma rede ali. Vamos aqui na configuração avançada. Ele pode, e é recomendado que ele não seja privilegiado. Vamos aqui definir uma senha. O ID tanto faz, o nome tanto faz, a capacidade de disco eu vou colocar 20 GB, porque eu vou utilizar desse espaço também para poder fazer aquele camada de cache. Então vamos avançar, CPU tanto faz aqui,
já é o suficiente os valores padrões da minha rede. Aqui agora vamos simplesmente colocar a questão da VLAN. No seu caso, se você não estiver trabalhando com VLAN, você pode pular essa parte aqui também, tá? Vamos avançar, encontrar aqui a nossa chave. Não vamos habilitar SSH, porque eu não vou acessar. E agora é a parte que o Proxmox já vai fazer a criação do CT, startup dele, instalação e afins. Vou pular essa parte para o vídeo não ficar muito longo. E voltamos daqui a pouco. Instalação finalizada, vamos acessar então a nossa interface web e vamos ver se já tem alguma coisa lá. Ok, eu não instalei certificado, então é o padrão. Usuário, vamos usar o usuário root e a senha que a gente já definiu na instalação. Estamos com ele instalado. Voltando ali para a parte de script, inclusive você tem a parte de pós-script para você poder tirar esses avisos. Como o nosso vídeo aqui é mais rápido, eu não vou mostrar essa parte de pós-instalação. Recomendo que você dê uma olhadinha lá, é bem interessante. Vamos então aqui agora fazer o backup. O que eu preciso para poder configurar um S3? Eu preciso do S3. No caso da Cloudflare, eu preciso do R2. Então, já estou aqui, já vou criar aqui um bucket. Para poder fazer a criação de um bucket, você precisa ter a sua conta desbloqueada, porque ela pode gerar cobrança. Os primeiros 10 GB é de graça. Então, faça aí a configuração da sua conta e faça a criação do seu bucket. Vamos botar aqui, então, vídeo backup. Eu não vou especificar jurisprudência, vou deixar aqui no automático. E aqui eu vou deixar standard, e isso é importante porque o fluxo de backup do Proxmox ele vai acessar o tempo todo os seus arquivos, então não dá para colocar em frequente acesso. Uma vez que eu já tenho o nosso bucket criado, eu vou criar uma credencial. Para isso, a gente pode voltar aqui na página inicial, descer até o final, e a parte de management, e vamos criar um user token. Vou colocar o mesmo nome, com um detalhe muito importante, que apesar de você querer que ele seja somente leitor escrito do objeto, o PBS ele precisa que você tenha um usuário de administrador, porque você precisa fazer a listagem dos buckets. Se você colocar dessa forma, você não vai conseguir fazer a listagem. Então, eu recomendo que você coloque desta forma aqui, e com isso a gente já consegue ir ali fazer a criação. Vamos aqui, então, em Endpoints S3, vamos cadastrar um novo, colocar as informações necessárias, secret e API key. Vamos colocar o endpoint, nosso caso aqui, e aqui eu vou chamar apenas de Cloudflare. Um ponto extremamente importante é que ele está sugerindo o default como US West 1, que é a zona padrão ali da AWS. Porém, para Cloudflare existe inclusive uma documentação do próprio Proxmox que ele fala: se você deixar vazio, não vai funcionar. A assinatura não vai dar certo. Então, a gente vai colocar aqui alto e no link aqui na descrição a gente vai colocar, inclusive, a documentação que ela mostra como fazer isso para as outras nuvens. Acabei aqui abrindo já a documentação. Se você desce aqui para a parte de Cloudflare, você consegue ver exatamente as configurações que você deveria fazer. Vamos então marcar aqui, como ele falou ali, a parte de Path Style e vamos dar um adicionar. Agora aqui na parte de Data Storage, nós vamos colocar aqui vídeo backup. O local não é local, vai ser S3. Vou colocar aqui o local temporário, vai ser o temp Cloudflare. O endpoint que a gente acabou de cadastrar. E aqui é aquela hora que se ele não tiver com a listagem de todos, ele não vai trazer aqui o bucket para você. Vídeo backup, você vai ver que ele não tem nada aqui. Porém, quando a gente fizer a adição, ele vai começar a fazer a criação da estrutura mínima. Ou seja, a gente já consegue abrir aqui e verificar que tem alguma coisa. Perceba que ele colocou o ID do nosso backup, tudo bem. E aqui ele tem justamente a parte de chunks que eu tinha comentado. Ele vai ter a estrutura mínima de um chunk. Vamos então voltar no nosso PVE. Nos nossos Proxmox. Se a gente vai na parte de Data Center e vai na parte de Storage, a gente consegue simplesmente cadastrar um Backup Server. E aí a gente vai colocar aqui, por exemplo, PBS. Vou botar o mesmo nome que eu estava colocando nos outros, então vai ser Backup Video, sem nenhum problema. A questão do ID do servidor, vamos copiar até aqui e colocar um do lado do outro. Vou copiar o IP junto com a porta. Vou colocar aqui como server, ok. A parte de ID e assinatura, a gente pode pegar aqui na raiz, por exemplo, o fim de string, a gente vai pegar ele aqui e vai colocar ele aqui. O usuário, eu sempre gosto de criar um só para esse propósito. Então, eu vou vir aqui em acesso remoto, vou adicionar um usuário, vou chamar ele de backup, vou colar a senha aqui já, só para eu não perder ela. Vou aqui agora na parte de permissions e vou dar uma permissão para o meu usuário. Então, use permission, vou selecionar o path, que é justamente o backup vídeo que eu tinha feito aqui, ó, vídeo backup, e ele vai ter o acesso ao meu usuário de fazer backup. Então, Data Storage Backup. Fiz a adição. Uma vez que eu fiz a adição, a gente está disponível para poder fazer um backup.
Vamos configurar um backup então. Vou falar que ele roda de 30 em 30 minutos, você vai escolher nesse momento aqui a frequência que ele vai rodar e o que ele vai incluir como backup. Vou selecionar, por exemplo, aqui um PC que eu tenho, uma máquina virtual, e vou selecionar uma CT aqui, por exemplo, o Claudinho. Ok, eu posso querer ser notificado, não vou mexer isso, mas a parte de notificação é bem interessante. Você pode vir aqui, inclusive, configurar um servidor SMTP para que a gente envie um e-mail toda vez que o backup finaliza, com sucesso ou não. A parte de retenção, você pode querer manter, por exemplo, que o backup diário ele seja mantido pelos últimos 7 dias, que o backup mensal seja mantido pelos últimos 2 meses e que o backup semanal vai ser mantido pelas últimas 4 semanas. Ou seja, se tem um backup, seria feito na segunda-feira, depois de 7 dias esse backup vai ser removido. É sempre interessante você calcular isso direito, porque isso vai elevar exponencialmente a exigência de armazenamento que você precisa ter no seu S3 para você poder fazer esse tipo de backup. No nosso caso, eu vou deixar só configurado, mas esse backup é só um temporário. No seu caso, calcula bem antes de fazer isso. Vou dar um create. Eu não quero esperar os 30 minutos. Então, vou fazer uma execução agora. Já iniciamos aqui o backup. Vou até ter ele tirar o do vídeo anterior. Vou ficar somente com o último. Ele já está rodando. Sente ir lá no nosso PBS, então, e aqui na parte de home, você já vai perceber que ele já fez algum upload, que ele já está fazendo algumas operações. Ou seja, o backup já começou. Se você acessa aqui a parte de conteúdo, você já consegue ver algumas informações. Por exemplo, verificar a integridade do backup, fazer o prune, inclusive configurar o prune, fazer política de prune, quando que ele vai deletar, se ele vai limpar ou não. E, voltando aqui, não tendo que fazer vocês esperar o backup, uma vez que eu tenho um fluxo de backup configurado, por exemplo, eu consigo vir aqui na parte de qualquer VM que está na sua lista de backup, eu posso selecionar aqui backup. No nosso caso aqui a gente tem alguns destinos, vamos selecionar o PBS, que é o que mais tem backup, e você poderia simplesmente selecionar aqui a parte de fazer restore. Se eu quiser fazer o restore, obviamente, né? Eu posso simplesmente vir aqui e fazer um backup, posso verificar a configuração, entre outras coisas. Como o nosso propósito não é bem mostrar a configuração do restore, e com isso a gente fecha o ciclo. Agora a gente tem um Proxmox, no nosso caso, o nosso HomeLab, um pouco mais seguro. Ele tem agora um backup pelo menos na nuvem. A gente ainda não tem um backup no armazenamento local externo, nem um backup em outra mídia. A gente tem apenas o S3, então a gente não está seguindo exatamente o fluxo de backup 321, porém a gente já tem o nosso primeiro backup, a gente já consegue resgatar o nosso Proxmox de algum lugar. Esse é aquele momento que, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal agora. E se você quer ver mais vídeos sobre esse, deixa um comentário aqui, que o seu comentário ele pode virar um vídeo. Estou interagindo bastante nos comentários, então nos vemos lá. Eu já tinha parado de gravar o vídeo, porém eu lembrei de um detalhe importante que eu queria trazer para vocês, o exemplo que a gente já tem de backup hoje, que é o seguinte. Esse é o que a gente tem configurado, mandando o backup para ele. Na Magalu ele está gastando 600 GB, e um backup dessa forma ele está gastando em média R$ 65 por mês. E esses são os valores que você pode utilizar para referência, para você colocar nas suas calculadoras. No nosso caso, a gente não fez nenhum tipo de restauração, então você pode ver que zero download. Mas no caso da Cloudflare, por exemplo, ele não cobraria o download. Os outros clouds vão até cobrar, então fica atento a esses valores aí. Então, finalizando o vídeo mais uma vez, até o próximo vídeo.